Fala, minha família, tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca das melhores odds do mercado para a gente obter nossos lucros. Bom, saindo da nossa apresentação, o que eu estou fazendo aqui? Voltando a adiantar o vídeo, né? Para o vídeo sair um pouco mais cedo aí na nossa terça-feira, para a gente poder operar com calma na nossa quarta aí, né? Escolher os nossos jogos aí com sabedoria. Vamos lá. O que eu separei para quarta-feira? Vou deixar para comentar os jogos aqui da terça, que eu estou gravando na segunda-feira. Vou deixar para comentar esses jogos aqui da terça no vídeo que eu fizer, no caso, para sair na quarta para quinta, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu comentar aqui. O que eu separei para quarta-feira? Uma grade com 9 jogos. Ao meu ver, são jogos de valores para a gente obter nossos lucros. Vamos dar uma olhada? Vou te falar, grade extensa, grade cheia. Gostei da quarta-feira para a gente operar. 2 horas da tarde, vamos começar aí. Copa da Alemanha. Jogo do Mainz enfrentando o Stuttgart. Esse Mainz aqui para mim, lembra aí da Dinamarca que a gente opera no Silkboard? Eu considero aqui, se fosse fazer um enquadramento das equipes, eu considero do mesmo jeito. Equipe que eu já entro para buscar gols. Dá uma olhada. Nos últimos 5 jogos do Mainz, eu cumpri essa linha aí. Ó, nem falando em linha de gols, vamos primeiro no momento. O Mainz, nos seus últimos 5, vem de 2 vitórias e 3 derrotas. E o Stuttgart, nos últimos 5, vem de 1 derrota e 4 vitórias. No confronto direto nos últimos 5 jogos, eu tenho um empate pelo meio do caminho, uma vitória do Mainz e 3 do Stuttgart. Agora sim, dá uma olhada, mercado de gols é o que a gente vai buscar aqui. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, cumpriu essa linha de mais de gol e meio em todos, batendo ambas em 4. Nos últimos 5 jogos do Stuttgart, mais de gol e meio em 3. E nos últimos 5 jogos aí do Mainz, mais de gol e meio também em 3. Eu vou buscar aqui, apesar de ser um jogo de Copa, para sair mais de gol e meio na partida, vai estar pagando uma odd por uma base de 1,21. Deixo como bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos lá, para a Série A na Itália, 2h30 da tarde. Vou te falar, trouxe esse jogo aqui, lembra do Mirassol? Quem lembra do começo aí do Campeonato Brasileiro que eu comentei sobre o Mirassol? Lembra que eu comentei também sobre o Bet? Lembra que a gente fez um estudo aí de metodologia para operar em quais equipes? Então, estou atualizando esse estudo novamente. Uma equipe aqui que me chamou a atenção, até por conta de alguns heads que eu acabei levando aí, operando contra. Falei, deixa eu estudar um pouquinho essa equipe aqui melhor, vamos entender. Equipe aí do Como enfrentando o Verona. Essa equipe do Como, a gente já, alguns momentos que a gente já opera aí, né, alguns anos enfrentando aqui, olha, passando sobre a Liga Italiana. O Como é uma equipe que era da segunda divisão, subiu para a primeira, se estruturou, teve o Fábricas aí tem o Fábricas, né, como treinador da equipe. Aí tá com o Morata agora de centroavante, tá trazendo alguns jogadores ali pontuais, já jogaram em times grandes ali rodados para fazer o seu plantel. É uma equipe direitinha, uma equipe que tá se reforçando bem, tá com esse, acho que se eu não me engano, o Nico Paz, deixa eu dar uma olhada no camisa 10. Isso aí, o Nico Paz tá fazendo uma excelente temporada aí, um jogador até que é do Real Madrid, tá emprestado. Estudei bastante sobre essa equipe aqui para entender às vezes por que já tá numa temporada que foi boa em ascensão e vem também numa temporada fazendo essa temporada também boa. No momento é o 6º colocado da competição. Depois a gente dá até uma pincelada melhor sobre essa equipe do Como. Vou separar aqui ela para a gente poder operar. Como aí, no momento, a equipe da casa é o 6º colocado, enfrentando o Verona aí que é o 17º. Momento da equipe do Como. Nos seus últimos 5 jogos, a equipe vem de 2 vitórias e 3 empates. E eu tenho o Verona que nos últimos 5 vem de 2 derrotas, né, com mais uma derrota aqui, mas após as penalidades, que no caso foi um empate, mais 2 empates. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, lembrando que eu tenho histórico aqui distante, tá? De 2011 para trás. Eu tenho alguns mais recentes aqui no ano de 2024, onde eu tenho aqui uma vitória do Verona, 2 do Como e 2 empates pelo meio do caminho. Vou trabalhar nesse jogo com o Como jogando em casa aí, com o apoio dessa torcida, com uma chance dupla. Vou testar aqui. Tá pagando por uma base de 1,15. Tô deixando o Como na chance dupla como bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos lá agora para Ligue 1 na França, 3 horas da tarde. Cuidado, tá, galera? Não vai com sede ao pote, família. É um jogo que muitas das vezes parece que tem tudo para dar certo, mas parece que aquele jogo o PSG entrega. Se Deus quiser, não vai ser, mas conserva e tal, opera com gestão certinho, que às vezes, quando vou falar assim, as molhas demais, o Santos desconfia, né? Dá uma olhada. Lorient enfrentando o PSG, ainda mais quando o PSG tá jogando fora de casa. Primeiro colocado aí é o PSG. O Lorient, no momento, aí é o 16º colocado, primeiro dentro da zona do rebaixamento. Momento do Loriano. Seus últimos 5 jogos, a equipe vem de apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. E eu tenho o PSG, que nos últimos 5 vem de 3 empates e 3 empates, ó, de 2 empates e 3 vitórias. No confronto direto nos últimos 5 jogos, dá uma olhada aqui como é que tem 2 heads pelo meio do caminho. Tem uma vitória do Lorient, tem um empate pelo meio do caminho e 3 vitórias do PSG. Vou operar aqui, mas com um certo pé atrás. Para mim o PSG vence. Mas talvez eu faça uma aposta só, deixe o jogo isolado lá, não quero nem combinar com nenhuma dupla ou tripla minha para não me complicar. Vou operar jogo separado, recomendo fazer a mesma coisa, comprar o PSG para vencer,
mas por botar assim, né, gato escaldado de outros jogos, vou ficar somente com esse bilhete solo aqui, não vou montar ele com nenhum outro bilhete, talvez eu deixe para operar até no ao vivo. Próximo jogo, vamos para Noruega agora, às 3 horas da tarde. Aqui o campeonato tá legal. A gente tem a equipe aí do Brann, a equipe da casa, enfrentando o Bodø/Glimt, que é a equipe visitante. Bodø/Glimt, que é o último campeão aí da Noruega, né? Nessa temporada aí tá esbarrando aí, no momento é o segundo colocado aí. Se vencer, pode se tornar o primeiro aí, passando a equipe do Vik. Porém, tem o Brann aqui também, que tá tentando aí, né, correr ainda. Dá para disputar o título ainda. São 30 jogos. A gente tá na rodada aí número 27 para algumas equipes e 26 para outras. As duas equipes aqui são segunda e terceira colocada, tá? Respectivamente. Momento do Brann. Nos últimos 5 jogos, a equipe vem de uma derrota e 4 vitórias. E eu tenho o Bodø/Glimt, que nos últimos 5 vem de um empate, uma derrota e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um certo equilíbrio, onde eu tenho um empate pelo meio do caminho, 2 vitórias do Brann e 2 do Bodø/Glimt. Para mim aqui é jogo quente, é jogo para buscar mercado de gols. A Noruega em si já é uma liga que eu gosto de buscar gols. E um jogo aqui que é importante para ambas as equipes, considero também um jogo excelente para tal. Dá uma olhada. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, cumpriu essa linha de mais de gol e meio em todos e batendo ambas em 4. Nos últimos 5 jogos do Bodø/Glimt, mais de gol e meio em todos. E nos últimos 5 jogos do Brann, mais de gol e meio em 4. Bilhete para essa partida, vou deixar para sair mais de gol e meio. Tá pagando bilhete aí para uma base de 1.10 a 1.15. Eu vou deixar como bilhete para esse jogo. Próximo jogo agora, vamos para a Copa da Alemanha, às 4h45 da tarde. Separei o jogo aqui do Colônia enfrentando o Bayern de Munique. No momento aí, o Colônia, nos últimos 5 jogos, vem de um empate, uma vitória e 3 derrotas. E eu tenho o Bayern de Munique que nos últimos 5 vem numa excelente fase aí, 5 vitórias consecutivas e tinha mais, tá? Tô mostrando nos últimos 5. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um empate pelo meio do caminho e 4 vitórias do Bayern de Munique. Vou buscar aqui, por mais que o Bayern possa vir com um time misto e tudo mais, vou comprar essa vitória do Bayern dentro de 90 minutos, pagando por uma base de 1.25. Bayern para vencer a partida é o bilhete para esse jogo. Próximo jogo, Copa da Liga Inglesa, Copa da Liga da Inglaterra, né? Separei aqui mais 2 jogos, 4h45 os dois horários. O primeiro, o jogo do Arsenal enfrentando o Brighton. No momento do Arsenal aí, nos últimos 5 jogos, a equipe vem de 5 vitórias. E eu tenho o Brighton, que nos últimos 5 vem de uma derrota, um empate e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um empate, 2 empates pelo meio do caminho, 2 vitórias do Arsenal e uma do Brighton. O que eu vou buscar aqui nessa partida? Eu vou buscar aqui o Arsenal para se classificar. Vai estar pagando bilhete por uma base de 1.29, vou deixar com um bilhetinho para esse jogo. O segundo jogo que eu separei é o jogo aí do Swansea City enfrentando o Manchester City. No momento aí, o Swansea, nos seus últimos 5 jogos, a equipe vem de um empate, 2 derrotas e 2 vitórias. E eu tenho o Manchester City, que nos últimos 5 vem de um empate, uma derrota e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um histórico total aí de vitórias da equipe do Manchester City. Aqui eu tô falando de equipes de quilates diferentes. Vou até mostrar para vocês. O Swansea City é uma equipe aí de segunda, né? Divisão. Deixa eu até pontuar aqui se eu tô falando certo. Perfeito. Segunda divisão da Inglaterra, no momento é até uma equipe mediana aí de tabela. Acredito que o City, por mais que venha com um time misto, não passe sufoco aqui para vencer essa partida. Tô fechado com essa vitória. 1.22 Manchester City para vencer. Agora vamos voltar aí para a Ligue 1 na França. Olha o horário quebrado. 5h05 da tarde, tá de sacanagem. O Olympique de Marseille enfrentando o Rangers. Vamos dar uma olhada. A equipe da casa é o terceiro colocado da competição. A equipe visitante é o 15º. Momento do Olympique de Marseille. Nos seus últimos 5 jogos, a equipe vem de 2 derrotas e 3 vitórias. E eu tenho o Rangers, que nos últimos 5 vem de uma vitória, um empate e 3 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um empate pelo meio do caminho e 4 vitórias aí do Olympique de Marseille. Para mim aqui é o jogo perfeito para o Olympique de Marseille voltar a vencer. Vem de 2 derrotas aí, né? Uma na Liga dos Campeões e uma na Liga da França. Vou fechar aqui com essa vitória, pagando por uma base de 1.23, Olympique de Marseille para vencer a partida. Para a gente encerrar o dia, vamos para a Copa da Liga aí de Portugal, às 5h45 da tarde. Jogo do Benfica enfrentando o Tondela. Aqui é quartas de final, tá? O Benfica aí, que no momento, nos seus últimos 5 jogos, vem de 2 derrotas, um empate e 2 vitórias. E eu tenho o Tondela, que nos últimos 5 vem de um empate, 2 derrotas e 2 vitórias. No confronto direto nos últimos 5 jogos, o histórico total é de vitórias do Benfica. Vou te falar, assisti os 2 últimos jogos aí do Tondela.
Com todo respeito, tá? A equipe é bem fraquinha. Vou te falar, tem momentos que eles sentem dificuldade de passar até do meio de campo. A equipe é bem frágil aí, falando de forma até tecnicamente. Eu vou comprar aqui a vitória do Benfica dentro dos 90 minutos. Tá pagando por uma base aí de 1,19. Eu vou deixar como bilhete para esse jogo. Então, minha família, tá separado a nossa grade aí para nossa quarta-feira. Se Deus quiser, vai ser uma quarta-feira de vitórias aí. Não só nossas apostas, mas todos os nossos projetos. Mais uma vez eu só venho agradecer a audiência, o comentário de cada um de vocês, de cada compartilhamento. Deixo um grande abraço no coração. Fiquem com Deus e até a próxima.